Eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje vou falar sobre quem tem a palavra final. Como resultado da mentalidade cultural, do processo educacional e das crenças religiosas errôneas, a maioria das pessoas permite que os campos da ciência e da medicina, assim como outras esferas do conhecimento humano, tenham a palavra final. E, frequentemente, a única palavra em sua vida. Se alguém fica doente, simplesmente vai ao médico. Se precisa de dinheiro, faz um empréstimo bancário ou vai a uma agência financeira para refinanciar suas dívidas. Se os seus negócios estão estagnados, busca estratégias de marketing, publicidade e propaganda, novos produtos, tecnologia moderna e outros. Se tem um filho rebelde, leva-o a um psicólogo. Se sente-se deprimido, toma um antidepressivo. Se nenhuma dessas opções é bem sucedida para resolver seu problema, a pessoa sente que já não há nada mais a fazer, porque foi ensinada a depender apenas do que a razão, a medicina e a ciência podem fazer. A mentalidade cultural e o processo educacional ensinam-nos o que é possível e o que é impossível, de acordo com as condições naturais, temporais e físicas. Se o médico lhe diz que ela tem uma doença terminal, ela então aceita o diagnóstico. Sua razão confirma que não há o que fazer. Se o seu banco lhe diz que vai embargar sua casa e seu advogado diz que ela não tem escolha a não ser entregar a casa, sua razão lhe diz que deve aceitar o inevitável desta situação, porque não há maneira de conseguir o dinheiro. Ou talvez, se seu casamento está em crise há anos e ela tem considerado o divórcio, se o amor entre os cônjuges esfriou e nem conselheiros matrimoniais, nem psicólogos foram capazes de ajudar o casal a encontrar uma solução, ela tem de aceitar a ideia de que seu casamento acabou, com a convicção de que é impossível que a relação seja restaurada. A despeito do quanto o casal possa tentar, não há maneira de salvar o casamento. Muitas pessoas que são confrontadas com tais situações não pensam em orar por cura, provisão financeira ou livramento espiritual e cura emocional, nem em pedir a outros que orem por um milagre. Mas Deus habita acima da razão humana, da medicina e da ciência. Muitos recursos médicos e científicos são excelentes e nos ajudam a desfrutar de boa saúde, de vários avanços e conveniências. Contudo, eles nunca poderão substituir o amor e o poder que Deus, nosso Criador, quer nos dar. Temos de dar a Cristo a prioridade e ir a Ele primeiro quando tivermos uma necessidade. Jesus tem de ser o número 1 em nossa vida, não o segundo ou o terceiro, quarto, quinto. Ele não quer ser nossa última e desesperada opção quando tudo mais falhar. A verdade é que a razão e a ciência estabeleceram limites sobre o que é possível e o que é impossível para nós neste mundo natural. Quando a mãe de Jesus, Maria, soube pelo anjo Gabriel que daria à luz o Filho do Altíssimo, cujo reino nunca terminaria, conforme Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 33, vou ler o 26 e o 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Agora vou ler do 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou-lhe, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 34, logo na sequência: como se fará isso? Muitos hoje estão fazendo a mesma pergunta quanto a algo que Deus lhe prometeu. Se Maria, uma jovem pura, que amava a Deus e encontrou graça em sua presença para trazer seu filho ao mundo, pôde perguntar como, então nós também teremos momentos nos quais questionaremos Deus e seus desígnios. Contudo, o ponto não é que Maria perguntou como se cumpririam as palavras do anjo, mas sim que depois de receber a explicação do anjo, que era impossível de acordo com a razão humana, ela confiou em Deus plenamente e respondeu, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Agora,
É tempo de seguir o exemplo de Maria e dizer ao Senhor: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, permitindo a Ele operar o milagre de que tanto necessitamos. O decaído intelecto humano duvida que possam ocorrer curas físicas ou outros milagres, o que leva as pessoas a fazerem perguntas como estas: como Deus poderia fazer o impossível? Como Deus poderia me curar se eu tenho uma doença incurável? Como Deus poderia restaurar meu casamento se eu e meu marido não nos amamos mais? Como Deus poderia fazer com que meu ex-marido seja um pai de verdade para nossa filha, se há muitos anos ele abandonou a nós duas? Como Deus poderia transformar o coração rebelde do meu neto de forma que ele se torne obediente a seus pais e comece a honrá-los? Tentamos entender como Deus poderia intervir em uma situação em particular, e se não podemos encontrar uma solução racional, damos lugar à incredulidade. Então a pergunta como torna-se uma fortaleza de incredulidade em nossa vida. Talvez Deus não nos diga como responderá a nossa oração ou como fará o milagre de que precisamos. Ele pode simplesmente pedir-nos que confiemos em que, para Deus, conforme Mateus capítulo 19, versículo 26 e Marcos capítulo 10, versículo 27, em que, para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele pode oferecer cura, bênçãos financeiras e amor renovado. Ele sabe como fazer isso. A única condição é, conforme Marcos capítulo 9, versículo 23, se tu podes crer, Jesus é todo-poderoso. Conforme Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, diz, e, abre aspas, Deus, fecha aspas, sujeitou todas as coisas a seus pés, abre aspas, de Jesus, fecha aspas, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Em outras palavras, nós limitamos as habilidades de Deus àquilo que podemos raciocinar, esquecendo-nos de que Ele é o El Shaddai, ou seja, aquele que é mais que suficiente. Quando cremos, permitimos a Deus realizar um milagre, onde Ele quiser, quando Ele quiser. Tome a decisão de remover todos os limites que você coloca para Deus com base na razão humana. Lembre-se que na primeira vez que Jesus Cristo veio, ou seja, o Criador dos céus e a terra, Ele foi arrastado perante Pilatos e Herodes. Teve de se curvar perante a criatura. A próxima vez, a palavra confirma em Romanos capítulo 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Renda-se ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores enquanto há tempo. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre em nome de Jesus Cristo de Nazaré.